Alô, saudações, bem-vindos ao meu canal do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo de matemática, necessariamente a ver com derivada, questão do livro de análise matemática do Davidovich. Vamos ao essencial, tentando aqui demonstrar a questão. Bom, tem-se aqui necessariamente a derivada, bom, para achar a derivada da função y igual a x ao quadrado sobre ln de x. Necessariamente, essa é a questão 397 do livro de análise matemática do Davidovich. 397. Bom, posso logaritmizar por este caso, inclusive terei ln de x ao quadrado sobre ln de x, necessariamente. Agora, aplicando a propriedade logarítmica. Bom, antes de prosseguir, inclusive, importa-me convidar se que está vendo o vídeo com que subscreva-se ao canal. Subscreva-se ao canal. Deixe ficar seu like e partilhe. E para si que está necessariamente com o intuito de ver a matemática, encontra-se lista de reprodução, playlist dos vídeos do canal. Sugiro como que revisite. Bom, aplicarei aqui a propriedade logarítmica se eu tenho ln de a necessariamente sobre b. Será ln de a menos ln de b. ln de b. Então, a propriedade que aplicarei para este caso, então terei necessariamente ln de x ao quadrado menos ln de x, necessariamente. Então, já posso derivar, ou seja, inclusive posso ter aqui a propriedade logarítmica. Se eu tenho ln de a elevado a b, necessariamente será igual a b ln de a. Então a propriedade que eu aplicarei aqui terei 2 ln de x menos ln de x, necessariamente. Bom, daqui posso, inclusive, posso derivar. Então terei ln de y, da função y derivada, 2 ln de x derivada, menos necessariamente ln de x derivada, salientar a derivada da função de y. Então terei aqui derivada de ln de a é igual ao derivada do argumento sobre o argumento. Então a propriedade a qual aplicarei para este caso, terei aqui derivada de y sobre derivada da função y sobre a função y, necessariamente. Então igual, bom, para este caso isso será igual a 2 sobre x, porém representando 2 pela regra de derivação de produto, 2 vezes 2 derivadas de ln de x mais ln de x derivada vezes 2. Então, menos necessariamente ln de x derivada sobre ln de x, que é o argumento de ln, inclusive, para este caso. Então, terei necessariamente função y igual, eu pretendo ter o que derivada de y, então igual a y, então derivada de 2 é 0, então isso terá 0. Então aqui terei 1 sobre x, que eu dizia, derivada do logaritmo natural, é a derivada do argumento sobre o argumento. Então terei aqui necessariamente 1 sobre x vezes 2, então menos 1 sobre x ln de x. Então 1 sobre x é a derivada de ln de x. Então terei necessariamente, nesse caso, nessa expressão. Por quê? Porque derivada de ln de x, que eu dizia, é igual a 1 sobre x. Então estará no numerador. Então, porém, sobre ln de x, então terei aqui sobre ln de x. Então, que resulta necessariamente 1 sobre x
ln de x, a derivada correspondente. A derivada correspondente. Bom, deixando ficar aqui a ilustração. Sinceramente, parece que se calhar tenha ficado para trás. Eu recomendo que se subscreva o seu canal e que revisite inclusive a lista de reprodução e partilhe vídeos, links do canal aos demais. Bom, terei necessariamente derivada. A função de y é necessariamente x ao quadrado sobre ln de x. Então terei 2 sobre x menos 1 sobre x ln de x. Daqui terei a derivada da função 3x ao quadrado sobre ln de x. Então posso fazer a mesma segue. Então terei 2x, perdão, 2x não, terei aqui ln de x. Aqui terei 1 necessariamente. Então terei 2 ln de x menos 1 sobre x ln de x. Sobre x ln de x, onde a derivada será x ao quadrado sobre ln de x. Então, porém, vezes 2 ln de x menos 1, posso colocar nesse sentido. Então x ln de x. Então teria aqui necessariamente tensão em comum, vou simplificar. Terei x 2 ln de x menos 1. Então sobre ln de x, ln de x. Aqui estou simplificando um x ao quadrado com x denominador. De seguida terei necessariamente ln ao quadrado de x. Ln ao quadrado de x. E paro por aqui. Porém, por outra via, poderia derivar, inclusive, com exceção da regra do logaritmo. Então, poderia derivar tendo em conta a diferença, ou seja, derivada fracionária. Tendo em conta a regra derivada de uma fração. Então, como é que seria? Seria necessariamente a função. Então, a sua derivada seria necessariamente bom, se eu tenho ln, perdão, ln não, necessariamente, bom, podes colocar inclusive ln de a sobre, por exemplo, x, derivada será igual a ln de a derivada vezes x menos x ln de a. X o que é derivada, necessariamente. Então nesse caso terei derivada é igual a x ao quadrado, derivada de x ao quadrado vezes ln de x menos ln de x derivada vezes x ao quadrado. Então sobre aqui sobre o quadrado do denominador, necessariamente. Então terei aqui ln de x ao quadrado. Então terei derivada da função, então 2x que é derivada de x ao quadrado. Então derivada de x ao quadrado é derivada seria 2x 2 menos 1 vezes derivada da base. Então que terei aqui 2x vezes 1, então igual a 2x, igual a 2x. Necessariamente, então terei 2x ln de x menos 1 sobre x vezes x ao quadrado. 1 sobre x que é a derivada de ln de x, que é derivada do argumento
sobre o argumento aqui. Então 1 sobre x. Então sobre ln ao quadrado de x. Então terei derivada igual a 2x ln de x menos x, simplificando x ao quadrado com x. Então sobre ln ao quadrado de x. Colocando aqui a evidência x, então 2 ln de x menos 1 sobre ln ao quadrado de x. Necessariamente. Bom, é tudo. É tudo. Porém, deixando ficar aqui a ilustração. É tudo, forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau.